2, 3, 4. Allez les filles. É único, o Brasil é único. Te recebem com os braços abertos, é impressionante. Né? Isso em português, mas as contas, né? Os números e os meses, tudo em espanhol. Pois eu peço trilíngue, sabe por quê? Porque eu sempre achei o inglês uma língua mais moderna, mais concisa. Então, você não precisava ficar conjugando 400 palavras para chegar e dizer, eu sou verborrágica, mas eu gosto da síntese. Eu não. Falo mal qualquer língua, haja visto português. Argentino não fala bem, português nunca. Olha, 60 anos que eu moro aqui, é um drama. Falo espanhol com pronúncia também, eu consegui isso. Ou seja, pego um táxi em Buenos Aires e me diz, brasileira? Sim. Então, passo por brasileira inteligente, porque eu falo bem espanhol, né? Mas é por aí que vai, né? Abandonei o argentinismo, assim, total. Não parece. A tua pátria é onde estão teus amigos, é teu território, sabe? Eu na Argentina não tenho mais amigos. A gente Meus está há amigos muito estão aqui. tempo. É minha nova família, compreende? Não dou tanta importância para as coisas formais. Não dou tanta importância de como me vestir nas estações. Por exemplo, você vai para a Europa, todo mundo sabe que esse teu casaquinho Armani, vamos supor, não é desse ano porque o botão não está aqui, está aqui. Então, eles já sabem que é do ano passado. Na Argentina é a mesma coisa. Aqui no Brasil ninguém está olhando para o botão do Armani. Você se veste como você quer. Me sinto brasileira. As pessoas não acreditam por causa da pronúncia, mas eu me sinto brasileira, sou brasileira. Para mim é diferente, porque eu me sinto estrangeira um pouco em todos os lugares. Porém, o que eu aprendi no Brasil, que é fundamental na minha vida hoje, me serve muito, é essa afabilidade que o brasileiro tem. Esse contato fácil com os outros, essa curiosidade infinita que a gente tem por tudo, porque a história é curta nossa, né? Então, você tem que aprender. E eu passei 20 anos numa redação de revista, não é jornal, é claro. Então, eu sei o quanto um país jovem está interessado em saber. Lá eles para lá já sabem tudo e tal, e fica aquele snobismo que eu aprendi a entender também, que é legal isso, né? Porque eu entendo o snobismo, eu venho para cá, chuto o snobismo, quando eu preciso eu uso, entendeu? Mas eles sabem que no fundo eu sou uma carcamana e que eu adoro essa zona que é a brasileira. Patroa, o que você precisa hoje, meu amor? Nada, obrigada. Ei, mangona. Linda. Obrigada. Ir na feira no Brasil é uma festa. É uma festa. Você se alimenta, você já não almoça depois, né? Porque te dão tudo para experimentar. Aí você vai na feira, você está de brinco. Eu sou velha de brinco, né? Oh, menina dos brincos bonitos. Sabe? Eles acham estranho como eu sou desbocada, que eu falo que me vem na boca. Porque na Argentina todo mundo se cuida. Tem umas normas, né? Aqui não tem regras. Eu detesto regras, sabe? E eu aqui no Brasil me sinto à vontade. Agora pensando, eu tenho uma dualidade, né? Tenho um marido que é pai das minhas filhas, portanto, um pai só para as duas filhas, que deu essa coisa do anglo-saxão, que é muito diferente. Você sendo latina,
você herda um tipo de gênero. Depois eu sou mediterrânea, no fundo, lá. Aquela coisa, Veneza, e minha mãe meio francesa. Então, e aí eu tenho 2 filhas. Uma voltou para a Itália, mas poderia ser uma americana na Itália, vai. Com o entusiasmo, com a maneira de viver. E a outra que decidiu ter uma empresa chamada Jabuticaba, porque ela não aguentava mais ser americana, italiana, não sei o quê, blá, blá, blá. Ela diz, não, eu sou Jabuticaba, eu sou Brasil. E uma mora feliz aqui e a outra mora feliz lá, entende? Então, isso que é fascínio Não, do os mundo meus de são hoje. completamente brasileiros, mas tão brasileiros que chega até a ser um racismo. Para eles a pátria é o Brasil, a Paula também. A E Alessandra meus também. netos super brasileiros. Alguns estúpidos me olham pensando que eu vou torcer pela Argentina. Isso é ridículo. Sou corintiana e brasileira para o futebol. Eu acho que primeiro corintiana mesmo. Mas sabe o que eu acho legal no Brasil, de verdade? É a questão, além da afabilidade, que é tudo isso que você contou também, que é essa coisa. Eu vou falar uma coisa que pode parecer negativa, mas que é um jeito de sobrevivência, que é o quebra-galho. O quebra-galhismo brasileiro tem um lado que é absolutamente positivo. Por quê? Você tem que viver num meio que não está exatamente organizado, né? Quer dizer, então, esse jeitinho brasileiro, que muita gente fala pejorativamente, eu acho legal, porque se a gente está num país que, com todo respeito, é o país do puxadinho, né? Porque você olha no chão, tem um buraco, cobre aqui, lá. As casas, tudo é meio puxadinho. É uma realidade. Se você não tem uma mentalidade adaptável, coisa que eu aprendi, a adaptabilidade da questão do quebra-galhismo é uma força muito grande. Sendo europeia, que você nasce aquela coisa quadrada e cheia de estratificações. Tudo bem, dona Obrigada. Constança. Então a gente... E depois eu nunca tinha visto tanto verde claro e tantos tipos de verde, sabe? Que é uma coisa da luz Brasil, né? Que a gente... Ai, eu adorei. E eu via o Cristo da minha janela, tinha delírios, e eu via o Cristo fazendo xixi.